Sim, perfeito. Ah, tá. A maioria das pessoas não consegue. Então, isso já é uma coisa boa. Então, então beleza. Eu vou me apresentar, daí você se apresenta. Opa aí, pessoal. Bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Brasato. Estamos aqui com o Anderson Bessa. Anderson, fala pro pessoal o que tu faz, o que você é. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente aí, obrigado pelo convite, né? E posso dizer que já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Mas aquilo que eu amo e gosto mais de fazer é a educação. Então, todas as questões que estão relacionadas à educação se identificam muito com a minha história de vida, né? A educação aí entrou na minha vida aí em 2002 e foi muito interessante, Lourenço. Vou tomar a liberdade de, antes de você comentar, já falar um pouquinho dessa parte da história, né? Lá em 99, eu ingressei no curso de Sistemas de Informação. Na época, pensando na cultura pop, né, Matrix era o filme do momento, né? Então tinha-se uma tendência aí em se migrar para a área da tecnologia. E aí eu me vi tentado a ingressar esse desafio. Sempre fui uma pessoa que gostava de desafios e gosto, né? E ingressei nesse desafio de começar o curso de Sistemas de Informação. E no meu segundo ano de faculdade, isso lá em 2001, eu tive a honra de receber um convite da Unesp para estagiar no Polo Computacional. E num projeto muito bacana, que na época chamava-se PEC, ele fazia capacitação de professores da rede pública para eles alcançarem o grau de licenciados em pedagogia, né? Afinal, a LDB, ela era uma jovem ainda, né? Ela tinha sido proclamada ali em 96. Ela estatutava que os professores que tinham ali o grau de magistério poderiam, né, continuar ministrando as suas aulas, mas o ideal seria que eles migrassem ali para o curso superior. E aí a parceria da Unesp, juntamente com a USP e a Unicamp, né, desenvolveram aí essas atividades por meio de videoconferência com professores das três instituições, e eu fazia a geração dessas aulas. E aí a educação começou a entrar na minha vida de que forma? Porque as dúvidas surgiam dos professores, né? E ali naquele momento eu gosto de brincar da analogia, eu fui picado pelo mosquitinho da educação, né? Então, depois a gente vai até falar sobre a sua experiência dessa picada de mosquito também, né, Lourenço, que é muito bacana, né? E a partir dali do momento que eu comecei a transmitir conhecimento, eu me identifiquei com a área de educação. Então, assim, mas pensando, né, como eu disse já, o desafio para mim é sempre importante, né? Eu concluí meu curso de sistemas, mas comecei a atuar na área de educação. Primeiramente com cursos livres, passei em várias escolas aí de cursos livres da cidade de Rio Claro. Consegui também a atuação em escolas de nível técnico da cidade também. Mas eu comecei a ficar limitado pela minha graduação, né? Afinal, o profissional que tem o grau só de bacharelado, ele não consegue ser apto a ensinar em redes públicas, né? Então eu tive que dar um stand-by ali na carreira do professor. Foi bacana que foi um momento que me casei, fui pai, né? Então foi muito bacana aí nesse sentido, né? E aí surgiu a possibilidade de me licenciar. Então me licenciei primeiramente em matemática, né? Fui ingressar ali em matemática na rede pública, conhecer um pouco sobre a educação básica, inicialmente ali nos anos iniciais, né? Então, questão ali hoje fala-se sexto ano, né? Na minha época falava sexta série, né? Então, teve algumas mudanças educacionais relacionadas a isso, né? E tive um outro desafio na minha vida, que foi alfabetizar. Eu me deparei com uma oportunidade de trabalhar com crianças de 6 anos. Naquele momento era alfabetização em matemática, porque era um projeto, chama-se Programa Mais Educação. Era um programa de intuito federal, né? E as cidades elas engajavam nesse programa a fim de dar credibilidade e dar incentivo para a educação de tempo integral, né? Então, elas recebiam um subsídio e aí professores técnicos, né, no caso eu era um professor de matemática, poderia estar lecionando oficinas, né, para crianças. Então, eu no caso fui trabalhar ali com matemática, jogos e brincadeiras, né, e fui trabalhar com tecnologia de informação com essas crianças, somente das áreas periféricas aqui da cidade de Rio Claro aqui, e eu me deparei com um grande choque de realidade.
não só no aspecto socioeconômico, né? Porque a gente imagina que a linha da pobreza ela está em algumas extremidades do nosso país, até pela faixa territorial, mas ele está aqui na esquina, né? E isso me chocou inicialmente, e depois, profissionalmente, eu fui chocado pela questão do despreparo que eu tinha para lidar com aquela faixa etária, né? Porque a criança de 6 anos é diferente de um pré-adolescente, até pela sua formação psicomotora, né? Todas as ações, e isso me levou à pedagogia. Então, a minha última formação aí em nível de graduação foi a pedagogia, né? No grau de licenciatura. Então, terminando um pouquinho de se apresentar sobre mim, né? Hoje eu sou licenciado para atuar desde a educação infantil até o final ali do ensino médio, da educação básica, né? Passei com orgulho por todas essas etapas, conheci um pouco de cada uma delas, né? E a vida é feita de desafios, né? Ela novamente me desafiou, que hoje é a atuação que eu estou, que é no mercado editorial. Então, hoje eu atuo na venda, na consultoria e no conceito de orientação sobre sistemas e soluções de ensino, né? Atuo em 3 regiões metropolitanas aqui no estado de São Paulo, então atuo na região metropolitana de São João da Boa Vista, de Piracicaba e de Campinas. São mais de 200 escolas que eu visito, viajo diariamente e hoje eu vivo o sonho de conhecer outras realidades de universo escolar. Então é bacana porque você consegue ter essa visão. Então isso é um pouquinho da minha história e um pouquinho do que eu faço hoje. Ah, que da hora. Mano, aliás, quando você começou assim a dar aula para adolescente, como que foi para você? Por conta que a gente sabe que adolescente com professor novo, eles sacaneiam bastante, sabe? E até por conta que o professor é novo, tá ligado? Então, às vezes, os caras podem ficar, pô, é um cara que é quase da minha idade vai me ensinar, entende? E coisa do tipo. Então, como que foi para você? Primeiramente, eu agradeço pelo novo, né? Quando eu fui lidar ali com os adolescentes, eu estava próximo da faixa etária dos INTA, né? Como se diz, dos 30 Ah, sim. anos, mas assim, eu acredito muito, trazendo mais para o conceito, né, da pedagogia, né? E falando um pouquinho sobre os teóricos, né? Eu acredito muito na relação de troca, né? Então, quando você lida com pessoas, dependente da faixa etária, né, de gênero, seja o aspecto que for, você precisa primeiramente respeitar a bagagem cultural daquela pessoa, né? Eu falo muito que é um momento de relacionamento, né? Principalmente essa questão do pós-pandemia trouxe isso muito, né? Agravando aí como as pessoas têm dificuldade em se relacionar e em se socializar, né? E aí vem uma questão muito bacana que é o socioemocional, né? Então, você saber lidar com as suas emoções, né? E aplicar isso em cima até da inteligência emocional é extremamente importante. Então, eu fazia muito uso dessas armas para poder me relacionar com o meu alunado, sabe, Lourenço? Respeitando as diferenças, eles me respeitando também, né? E essa linha tênue. A gente sabe que o universo de uma sala de aula ela é multicultural, né? Então, você vai do céu ao inferno em poucos instantes e você tem que lidar com todas essas questões de tudo que está acontecendo ali com quem você está lidando. Cara, eu tava lendo uma matéria e tal sobre como que os alunos estão reagindo após a pandemia, né? E daí eu vi, pô, o pessoal falando, pô, os alunos estão mais agressivos e coisa do tipo. Mas isso é muito estranho, né? É muito estranho você falar, pô, os alunos, depois que saíram de quarentena, começaram a ficar mais agressivos. Tipo, por quê? Entende? Tipo, por que os alunos ficariam mais agressivos pós a pandemia? Tipo, não mudou nada, é a mesma escola, mesmas pessoas que eles estão vendo e coisa do tipo. Então, eu queria a sua opinião. O porquê os alunos aparentemente ficaram mais agressivos? O porquê disso? Na verdade, eu acho que a gente está num momento de reflexão justamente desse porquê. Não existe ainda Uhum. uma resposta concreta, tá, Lourenço? O que existe já são vários estudos relacionados sobre, né, os resultados, né, e os efeitos colaterais de se viver numa quarentena, né? Então, muitas pessoas se privaram da socialização. O que nós temos hoje é um movimento muito voltado desse utilizar a tecnologia como ferramenta, mas não como meio, né, de interação social, né? Nunca o toque, o abraço, o diálogo foi
tão importante, falando em convívio em sociedade. Porém, é inato, né? É claro que o aspecto do isolamento e a forma, né, e as perdas, né, a gente pode até citar um pouco sobre o aspecto do luto, né? O luto tem alguns estágios ali, então as pessoas estão vivendo alguns estágios desse luto ainda. Isso pode ser uma das respostas desse porquê dessa agressividade, né? Então, são várias questões que estão sendo analisadas, e a escola, como centro de formador de não só de formação técnica e acadêmica, mas de cidadão, de pessoas, tudo estoura ali, né? Então, não são só os alunos, são os professores também. Então todos hoje buscam esse porquê e como conviver nesse novo normal, né? Porque é o nome que está se dando para esse estágio que a gente está vivendo. É o novo normal, né? Então, são algumas questões que são trabalhadas, sabe? Eu acredito muito. Eu vou dar um exemplo horrível. Eu sou ótimo em dar péssimos exemplos. Eu vou comparar o ensino com o de estoque. Não tem nada a ver. Você sabe o de estoque lá de 99 e tal? Sim. Então, Eu acho que é um pouquinho para trás, hein, Maurício? então, então, deixa eu explicar a minha mentalidade. É o seguinte, e o de estoque que aconteceu? Foram 3 dias. No primeiro dia, foram 3 ou 4 dias, não me lembro quanto que foi. No primeiro dia, o pessoal estava lá se divertindo, e depois, com o tempo, foi se passando, eles foram vendo que a administração lá estava se lixando para eles. Eles foram cobrando coisa mais cara, e estava tudo ferrado, sabe? Tava tudo ferrado. Então, a partir daí, eles começaram a falar, pô, se ninguém tá ligando pra gente, por que a gente vai ligar? Sabe? Eu acredito que é tipo isso, que os alunos estão, tipo assim, os alunos estão vendo como é que tá a situação política no país, sabe? Tipo, o ensino é precário, a gente sabe disso, né? Que ensino aqui no Brasil não é precário comparado com outros países, coisas do tipo. A gente sabe que há coisa de pouco investimento nas escolas, tá tendo muita roubalheira, coisa do tipo. E aí, na internet, tá tendo muito aquela mentalidade de, mano, você pode fazer o que você quiser, sabe? Tem essa mentalidade da liberdade, e daí os alunos estão falando, pô, se eu, por que eu tenho que ficar na escola parado por 5 horas seguidas, sendo que eu não quero? Tipo, os professores não são meus pais, sabe? Infelizmente, eu tenho essa mentalidade. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que os alunos estão com esse tipo de mentalidade, muito proporcionado pela internet, coisa do tipo, e também com a situação política do país. Entende? Eu acho que é muito por isso mesmo que eles estão vendo, ó, se ninguém tá ligando pra gente, por que a gente vai se importar? Sabe? Porque eu vou ficar num lugar onde tipo, os caras não estão me ensinando nada. Sabe? Tipo esse tipo de pensamento. Eu não sei se você concorda, concorda comigo. Eu acho que a linha de diálogo né, nem colocar certo ou errado, né? Eu acho Claro. que, né, filosoficamente falando, né, a gente fosse, só sei que nada sei, né? Sim, sim. Uma analogia mais nesse sentido. E, assim, eu acredito muito, tá, Lourenço, no conceito do bom senso, das relações e das interações entre as pessoas. Quando a gente tem uma expectativa, né, sobre algo e você se frustra sobre esse algo, né, como eu falei, hoje e sempre, né, a escola ela é o coração do desenvolvimento de uma sociedade, tá? Então, é ali que você vai ter a sua primeira frustração, você vai ter a sua conquista, às vezes ali você vai experimentar algo, né? Então, é um ambiente de experimentação. Então, essa relação de se alguém liga, não liga, e o fato de como eu lido com isso, ele é só uma das vergentes que traçam o aspecto da construção, né, do conceito educacional. Porque, quando você bem colocou ali, o aluno fica sentado 5 horas ali. A gente fala de uma proposta tradicional, né? Foi trazida lá pelos padres jesuítas, onde se reunia, se sentava de maneira enfileirada, né? Então esse aspecto vai mudando. Hoje o conceito do educar ele está muito mais abrangente, né? E traz novas estratégias educacionais com base nisso. E aí a gente poderia entrar num diálogo filosófico muito bacana para encontrar qual é a melhor forma de se educar, qual o melhor conceito para se aplicar um determinado conteúdo de um componente curricular. E não existe fórmula mágica, né? Porque a educação ela é tangível, né? Ela não é uma ciência concreta, né? E olha que eu da área de exatas, né? Hoje eu sou muito mais humanas, mas eu falo isso com muita tranquilidade, né? Então eu acredito que
O que precisa ser levado em consideração é essa linha tênue entre o respeito entre as partes. Então, aquele que se propõe em ensinar algo e aquele que se propõe em receber o aprendizado, eles precisam falar a mesma língua. E isso só acontece a partir do momento que você cria uma linha de relacionamento. E isso parte não só do agente professor, mas também do agente aluno, né? E aí as estratégias são amplas, né? Você vivenciou muito isso atuando, né? Quando atuamos juntos lá com um ambiente com 42 pessoas, né? Trabalhando de forma coletiva, né? Vou até intensificar aqui. Eles dividiam a mesma máquina e eles ficavam 3 horas e meia com a gente sem a gente ter nenhum incidente. Sim, sim. E aí eu até te faço uma pergunta. Você acredita que isso acontecia por quê? Cara, eu acredito que era mais porque todo mundo lá tinha respeito, entende? Todo mundo lá tinha respeito e tudo mais. Então, eu acho que muito por conta da interação de respeito entre professor e aluno, daí eu acho que todo mundo ficou de boa. E até por conta que todo mundo lá se ajudava, entende? Todo mundo lá estava mais conectado. Então, eu acho que isso ajudou muito, sabe? Por conta que todo mundo estava lá, beleza, todo mundo aqui pode se ajudar. E esse pensamento meio que virou aquele pensamento de colmeia, tá ligado? Aquele pensamento de colmeia, de todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Então, não tenho por que brigar. O ar lá também era um ar tipo, de respeito total. Ninguém lá falava, todo mundo respeitava quando você ia falar, o que é uma coisa rara até em escola. Sempre tem um ou outro falando, tipo, você não tinha que xingar ninguém, você não tinha que falar, ó, fica, como é que é mesmo? Fiquem quietos aí, por favor, um pouquinho, não. Todo mundo lá via, sabe? Todo mundo lá respeitava, todo mundo fazia o que tinha que fazer. Por quê? Também tinha o tempo, a questão do tempo. O tempo era bem, como que eu posso dizer, bem controlado, sabe? Não era aquilo, tipo, vamos fazer 10 minutos de yoga, por exemplo. Não tinha 10 minutos de yoga, era 2 minutos só para demonstrar como é que funcionava. Então, eu acho que, tipo, tudo era bem regulado lá. Então, e aí acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre tempo, né? Eu acho que é algo que traz uma reflexão, né? E como organizar e planejar o seu tempo é extremamente importante, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou sem tempo. E essa reflexão, ela será que ela está embutida em qual ação? Eu estou sem tempo realmente porque eu tenho muitas atividades e isso consome o decorrer do meu dia, ou eu preciso organizar e planejar melhor o meu tempo? Então é uma reflexão que também que precisa ser realizada, né? Então como você comentou bem, o que proporcionava, né, o ambiente que a gente viveu, né, para ir para as pessoas que estão ouvintes aí, nós é, é, eu era um multiplicador, tá? Não vou nem usar a palavra professor, porque eu acredito na palavra, na força da palavra, acredito muito mais na ação daquele que ensina do que da posição do que daquele que ensina, né? Você não precisa estar ao centro da ação para você ser o cerne do conhecimento. O conhecimento é recíproco e é compartilhado por todos, logicamente com organização, com tempo e planejamento isso acontece, né? Então, a receita de sucesso muito ali, Lourenço, era realmente isso que você colocou. Então, nós tínhamos ações muito bem planejadas, muito bem organizadas, um planejamento de tempo, aonde a gente fazia a mediação entre troca de conhecimentos, elaboração de atividades e um resultado final. Então, falando em redação, né, você tinha começo, meio e fim bem definidos. E talvez quando você leva isso para o cerne da sua vida, ali o objetivo, talvez, principal não era nem falar sobre tecnologia e construir pessoas conectadas, mas sim cidadãos que fossem reflexivos sobre temas que abordavam as questões ali, que abrangiam a questão, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano, e trazer essa organização de tempo. Como é importante o planejamento. E é diferente de regra, né? Porque, não, vai elaborar com base em regras. Não. E até fazendo uma provocação para contigo, né? O que você acha do aspecto sobre regras? O que é uma regra para você? Como que você lida com isso? Cara, regras para mim, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Então, um dos aspectos de TDAH e tal é que quando criança, ele não gosta de regra, tá ligado? Quando criança, o cara não gosta de regra. Só que depois, claro, com o tempo você vai crescer, você vai aprender que tudo tem regra, né? Então, eu acredito que regra tem que ser, assim, eu acredito, é um pouquinho foda. Desculpa, vocês importam com palavrão.
Ou não, eu deveria perguntar. Tranquilo, igual eu falei, é uma linha de troca. Cada um tem a aplicação do seu linguajar. É importante que a gente se entenda. Porque quando a gente pega a nomenclatura da linguagem informal da língua portuguesa e aplica a palavra foda, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? E aí eu posso falar assim, nossa, o Lourenço, ele é foda. Eu estou fazendo um elogio para você, né? E aí você coloca assim, nossa, para mim regra é foda. Você está colocando um conceito negativo. Então vai muito da forma que você coloca. Sinta-se à vontade de usar seu linguajar. Eu acredito muito que regra, ela é boa, só que quando tem regras que a galera fala, pô, peraí, isso daqui tá estranho, por que tem essa regra? Por exemplo, regra, vamos dizer assim, quando você tá mexendo na internet, coisa daí, por exemplo, na escola é o quê? Quando você termina uma atividade, você tem que ficar sentado, assim, tem escola que não permite você ficar desenhando, tá ligado? Daí o cara vai falar assim, ué, peraí, eu tô na minha mesa, eu não posso simplesmente pegar uma folha e ficar desenhando enquanto eu faço nada. Eu tenho só que ficar aqui? Pô, mas que merda é essa? Por que eu simplesmente não posso fazer isso? Entende? Eu acredito que uma regra, quando ela é justa, quando você explica o porquê, aí a galera vai obedecer de boa. A galera vai falar assim, beleza, peraí, faz sentido. Mas quando alguém sente que aquela regra é injusta, aí o pessoal já fica meio, peraí, vocês estão um pouquinho de sacanagem, sabe? Vocês estão de sacanagem comigo, tipo, não faz sentido. Daí o cara vai meio que perder um pouquinho da credibilidade com o cara por conta daquela regra injusta, sabe? Então, daí ele vai falar, pô, beleza, aqui eu não tenho tanta liberdade quanto eu deveria ter, sabe? Por conta que é sentimento de injustiça. É o sentimento de injustiça das Não, pessoas. e é muito legal, e a gente retoma lá quando você citou bem o estoque, né? Que concorda que se vivia num ambiente inicialmente que não tinha-se regras, e aí Sim, você expôs ali, né? Olha, ninguém tá ligando para mim. tem Né? segurança, E aí é bacana porque a sociedade, né? E aí a gente toma o exemplo daquelas pessoas que estavam ali naquele evento cultural, elas se organizaram e não digo que elas criaram regras, mas elas criaram um mínimo de convivência, né? sim, sim. Eles foram aprendendo a se conviver, né? Tem que aprender, pô. Lá tinha quantas pessoas? Acho que era mais de. Cara, acho que era 100 mil, 50, 80 mil, não me Ah, lembro direito. eu vou deixar você puxou o novelo, vou deixar as referências por você. Eu só fiz um adendo referente à década que era um pouquinho para trás ali, mas eu deixo você pesquisar depois. Não, tranquilo, tranquilo. É que eu vi o documentário recentemente, tá ligado? Tem um documentário na Netflix, daí eu vi recentemente. E daí lá não tinha nem segurança, lá não tinha nem saneamento básico direito, as coisas eram caras, daí era aquilo que a galera não tava gostando, sabe? Todos os elementos daquilo, ninguém tava gostando. Então o pessoal falou assim, mano, por que eu vou me importar, sabe? Porque eu vou ligar. Tipo, eu não tô gostando de nada daqui, eu não posso nem sair daqui. Por conta que os caras ficavam trancados lá, né? Lá era meio que fechado e daí não podiam sair direito. E daí o pessoal falava, pô, então não faz sentido eu ficar aqui. Então não faz sentido. E aí eu ainda gastei mais grana. Claro, escola não é de graça, mas os pais pagam, entende? Então. E aí é bacana, porque vem de novo. Eu venho colocando alguns pontos aqui para a gente poder até chegar no porquê que você Claro. colocou. Por que tem tanta agressividade? Se a gente traz esse aspecto, né, de tanto que a gente colocou sobre regras, sobre combinados, e aí você falou, quando eu tenho uma questão que me incomoda, e como eu lido com esse incômodo, por exemplo, ficar em isolamento, eu acredito que deve ter tido pessoas que têm uma característica, e eu respeito, que devem ter gostado. Porque às vezes tem indivíduos que têm essa característica, que gosta de estar consigo mesmo, né? Tem essa o respeito às diferenças é muito importante. Mas a sociedade, numa sua grande maioria, o ser humano ele é um ser nômade, né? Ele criou as características com base na agricultura para começar a se estabelecer, né? Então isso tem questões relacionadas, mas o ser humano ele é nômade, né? E quando ele fica enclausurado, isso gera um aspecto que é onde as questões cognitivas elas começam a entrar em choque, né? Então, imagine uma fera enjaulada e depois você solta essa fera, né? Então, isso ajuda muito a trazer uma resposta do porquê quando você fez aquele comentário, né? Sobre hoje chegar num ambiente ali escolar, pós-pandemia, e esse aspecto de agressividade, né? Por quê? Está faltando diálogo,
né? As linhas, a principal linha de relacionamento entre dois indivíduos, como a gente está fazendo aqui, é o diálogo, a gente respeitando os momentos um do outro, e aí a gente pode usar um sinônimo muito bacana para o regras, que a regra ela engessa, né? E troca pelo combinado, né? Porque o combinado ele é um acordo não só entre duas pessoas, mas é um combinado dentro de um grupo social. Sim, sim. Eu concordo totalmente. Eu acredito, na verdade, que o problema de tudo é diálogo. Tá faltando diálogo entre tudo. Entre todo mundo. Faltando diálogo entre polícia e população, entre professor e aluno, entre pais e professores. Tá faltando diálogo entre todo mundo, tá ligado? Por exemplo, eu vou aqui pegar um documentário que eu tava vendo, mas eu esqueci o nome do documentário, que é sobre uma cidadezinha ferrada, que daí os caras têm que lidar com tudo e tal. E daí, nesse documentário, os caras falam, mano, antigamente só era melhor por conta que todo mundo tinha contato com todo mundo. Sabe, a polícia andava na rua, todo mundo sabia o nome dos policiais e os policiais sabiam das pessoas. Os pais sabiam os nomes dos professores e os professores dos pais. E daí tinha esse contato, entende? Então eu acho que daí falaram, é por isso que todo mundo sempre fala que antigamente era melhor. Por conta que antigamente todo mundo se conhecia. Daí eu acho que é muito por isso que hoje em dia eu acho que a internet, como sempre, a internet é maravilhosa, eu não vou aqui ficar contra a internet, só que a internet meio que afastou essa coisa, entende? De comunicação. Por mais que ela ajude na comunicação, ao mesmo tempo que ela ajuda virtualmente, ela afasta as pessoas pessoalmente, entende? E eu, tipo assim, você vai conversar com o professor na escola, daí o pai fala assim, pô, é só mandar uma mensagem aqui pro professor, sabe? Daí ele vai direto ao assunto. Um dos problemas que eu tenho, por exemplo, quando eu vou conversar com a galera, né? Eu odeio mandar mensagem, só mando áudio. Porque em áudio você sabe exatamente o que a pessoa está sentindo. Sabe, às vezes uma pessoa pode falar alguma coisa e daí tu fala, ué, ela tá brava comigo? O que ela tá sentindo nessa mensagem? Por isso, eu acho que a falta de sentimento é o que tá danificando tudo. Acho que as pessoas têm que começar a escutar mais os sentimentos das pessoas. Eu acho que é tipo isso. Acho que esse é o problema. É, Ninguém tá conseguindo se entender. a gente traz mais uma questão, né, filosófica, né, que até lá a gente fala da lenda da caverna, né, que o homem ele vivia numa caverna escura. Ele Uhum. faz uma analogia ali a referente a isso, a partir do momento que ele sai da caverna, ele tem a proteção da caverna, ele tinha a proteção da caverna, mas ele queria, né, abranjar novos horizontes, né, novos olhares, né. E aí quando a gente fala da internet, né, trazendo para essa linha de comunicação, a internet ela não vai debater contigo diretamente, né? Você ali tem a sua verdade, você expõe as suas questões, né? E te dá aquela sensação que você pode colocar os seus pensamentos da forma que você quiser, na amplitude que você quer, porque você está falando consigo, né? Nesse sentido. Mas você acaba falando com milhões, né? Então realmente é muito bem colocada essa questão, e hoje, quando você tem pessoas que são resistentes ao aspecto tecnológico ainda, a gente precisa fazer uma reflexão e um trabalho em cima disso e trazer os benefícios do uso dessa tecnologia, né? Até porque, se não fosse ela, nós não estaríamos tendo esse diálogo, e muitas ações que a gente realiza hoje é graças a esse conceito. E tudo cai muito numa cerne do que você bem colocou, que é algo simples, que também é complexo, que é o conceito do quê? Do relacionamento entre as pessoas, entre os indivíduos, né? Uhum. E tem uma coisa que eu acredito que você conheça bem também, porque estudamos isso juntos, né? Que é o conflito de gerações, que você bem comentou. Nossa, antes era assim, hoje é assim, né? Se a gente para pensar como é a criança de hoje de 4, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 15. A de 15, ela ia junto comigo numa locadora alocar um DVD. A de 7, ela não sabe nem o que é isso, né? Ela não Sim, conhece a mídia. E isso é o intervalo. As minhas filhas têm um intervalo de 6 anos e um pouquinho, quase 7. Então, uhum. então as gerações, tecnologicamente falando, elas estão diminuindo o seu ciclo. E o imediatismo das pessoas, eles multiplicaram ainda mais. Então, hoje, nós temos uma sociedade que ela é muito imediata, ela quer muitas respostas para o agora, e as respostas não é agora, né? A gente vamos brincar com o Netflix, né?
Netflix, você maratona uma série e você não tem nem ansiedade de o que vai acontecer depois, porque você termina ela, né? Uhum. É muito, Sim, sim. é muito bacana nesse sentido que você tá até tendo algum resgate de algumas séries aí. Eu tava, até me esqueci o nome de uma que eles começaram a lançar os episódios de forma semanal para ter esse resgate. Esqueci. Tem The Boys, mas não me lembro mais de nenhuma. É, então. Eu não me lembro de nenhuma. Que é bem difícil isso acontecer. Então é muito bacana nesse sentido, porque até lida com o aspecto da ansiedade do indivíduo, né? E aí até você fez uma boa observação sobre a questão que você tem. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre o aspecto educacional, a gente já falou um pouquinho de como organizar as questões e trabalhar isso referente a planejamento e principalmente pensando no diálogo e no respeito nesse sentido, né? Falamos do aspecto de regras e de combinados, talvez isso poderia ser um porquê que organizaria, né? E aí a gente entra talvez até num tema, pensando até num fechamento, né? E a gente fala um pouquinho da ansiedade, porque eu acho que isso ajuda a responder o seu porquê também que você me trouxe. Uhum, sim, sim. Uma das paradas, tipo assim, quando eu entrei na UDAM, eu tinha acabado de passar pelo pior momento da minha vida. Eu passei pelo pior momento da minha vida. Tanto que lá no começo, pô, eu tava ferrado lá no começo. Eu andava o tempo inteiro de capuz, tá ligado? Eu andava de capuz o tempo inteiro. E daí, com o tempo, foi mudando, né? Eu fui coisando e tal. Eu até que queria agradecer a você por isso, porque o senhor me ajudou muito. Por conta que eu sempre tive aquela parada de, mano, assim, eu sempre ajudei a galera. Só que daí eu pensava, pô, ninguém vai querer ter um professor que o cara fica falando o tempo inteiro. Eu ando o tempo inteiro, eu andava lá o tempo inteiro. Na verdade, eu não me lembro de um único momento que eu fiquei parado. Sempre que eu tinha que ficar parado, eu saía da sala pra pegar café, tá ligado? Então, eu não me lembro de um único momento. Então, eu sempre ficava, pô, ninguém vai querer ter eu como professor, né, mano? E daí, depois eu vi você e tal, e daí eu falei, pô, esse Anderson aí, ele é um cara super gente boa, por conta que ele é bem diferente dos outros professores, sabe? Ele realmente parece que se importa, e você realmente se importa. Ele é um cara mais descontraído. Eu me lembro de um dia que tu falou de Devil May Cry, eu acho. Eu não me lembro. Eu acho que foi. Teve até um dia onde você pegou uma moeda minha e ficou girando, sabe? E daí você falou, pô, eu era muito bom em Devil May Cry. E eu falei, pô, meu professor nunca falaria isso, tá ligado? Meu professor, se eu falasse Devil May Cry, ele, sei lá, ele ia falar o que é isso. Eu tive apenas um professor que ele fazia isso comigo, que era meu professor de filosofia, que ele era quase um pai pra mim. Pô, meu professor ele levava lá quadrinho, não sei se você conhece o Watchmen, né? Daí eu ia lá com o Watchmen, daí ele falava, pô, quem que é esse cara azul pelado aí na capa? Daí eu dava quadrinho pra ele, enquanto eu fazia a prova, ele ficava lendo o quadrinho. Entende? Daí era uma coisa bem bacana essa proximidade. Daí eu falei, pô, me identifico muito com ele. E também tem aquela parada de, pô, beleza, eu poderia sair de lá, eu poderia sair do meu lugar e ficar ajudando todo mundo. E daí você achou isso legal, eu fiquei feliz com isso. Na última vez que eu fiz isso numa antiga escola minha, eu quase fui pra diretoria, tá ligado? Então, isso me ajuda pra caralho, por conta que eu sempre quis ajudar todo mundo. Mas na questão da ansiedade, é muito difícil falar de ansiedade, por conta que a ansiedade é quase que aquela vontade de você querer fazer alguma coisa que você não sabe. Só que quando você consegue dar para a galera um redirecionamento, é, a pessoa já fica mais calma, sabe? Lá, por exemplo, lá na UDAM, tem um monte de gente que tem ansiedade. Eu tenho certeza que tinha um monte de gente que tinha ansiedade. Só que eu também tinha ansiedade. E você me ajudou, então o que eu queria fazer era dar um redirecionamento para ela, ajudar e tal. Então, eu acredito que eu tô falando muito rápido, desculpa, eu tô falando muito também. Então, é que eu sempre me empolgo muito. Então, dando um redirecionamento para a pessoa já fica mais calma, sabe? Só que daí aí tem mais um problema. Não adianta você dar um redirecionamento para a pessoa em tal lugar, sendo que em casa a pessoa ela vai ainda chega lá ansiosa, sei lá. Eu vou falar que não adianta você dar o céu para alguém se ainda existe um inferno. Entende? Eu acredito que é tipo isso. É, você tem que dar um modo para ela lidar com isso. Por exemplo, se eu falar para você, vamos lá, eu tenho um problema em casa, e daí eu saio de casa, e daí eu vou até o lugar e eu fico feliz. Quando eu voltar em casa, eu ainda vou estar triste. Entende? Por quê? Por conta que eu não vou estar lidando comigo mesmo. Eu vou estar apenas escapando. Você tem que ajudar a pessoa a lidar. Você tem que falar, ó, você está aqui, e a partir daqui a gente vai te dar algo onde você pode começar a usar no seu dia a dia. Quando a galera vê isso, o pessoal já começa a ficar de boa.
tinha até um cara lá que eu ainda tenho contato com ele, que é o Dionísio. Não sei se você se lembra do Dionísio. E daí ele era muito quieto, entende? Ele era quieto. E daí, a partir do momento que eu fui falando com ele, daí no final do ano ele falou assim: pô, Lourenço, obrigado por me ajudar. Eu era introvertido e falando com você agora, eu continuei muito melhor. Daí eu falei: sabe por quê? Por conta que ninguém falava com ele. Ninguém queria apostar nele, entende? Entende o que eu tô dizendo? Ninguém queria apostar nele. Ninguém queria ajudar ele de verdade. É a mesma coisa, meu problema com o TDAH. Eu desisti de estudar por conta que, pra mim, ninguém queria me ajudar. Pra mim era tipo, eu não vou. Pra mim era tipo assim, a partir do momento onde eu chegar na escola, ninguém vai se importar comigo. Por quê? Por conta que eu sei que aqui tem 30 alunos. E o professor ele não pode parar a aula pra me ajudar. Entende? Por conta que eu tive uma questão. E daí a questão que eu tinha, eu não entendia nada. E todo mundo entendia. Eu não vou parar a aula pra falar, o professor não entende nada que você falou pelo resto do mês. Eu não vou fazer isso, entende? Então eu apenas desistia. E eu acredito que a ansiedade pode ser lidada quando você aposta nas pessoas, entende? Quando você entende seus problemas e você tenta ajudar. Eu acredito que você, apostando nelas, aí você consegue lidar. Por conta que tem muita gente que tá com aquele problema de, mano, o país tá fudido, então o que vai rolar comigo? Entende? Eu sou novo, eu não tenho esperança. O meu professor não liga pra mim, os meus pais não ligam pra mim, então o que eu vou fazer? Daí a pessoa vai lá, chega no local e você fala, ó, eu ligo pra tu, mano. Então a gente vai resolver essa parada agora, vamos ver, vamos conversar. E daí pronto, entende? Daí isso pode ajudar, por conta que vai ter alguém com ela. Eu falei pra caralho, eu não sei se você se perdeu em algum momento da conversa, mas é isso, não sei se você concorda comigo. Não, e assim, né, Lourenço? A gente tem bagagem de relacionamento juntos, então eu já estou adaptado já com a Tá. forma que você se expressa. Então, isso, Eu isso para falei mim pra... é, isso para mim é natural, né? E eu fico muito feliz de ver a forma que você se expressa hoje. Que como você bem colocou, né? Quando tivemos aí o prazer de nos conhecermos ali naquele ambiente de aprendizado, né? Você estava numa situação de relação que você precisava resolver algumas coisas com você. Eu acho, Uhum. eu acho que quando, por mais que a gente necessite do apoio, da ajuda, finalizar que precisa dessa ajuda é muito importante, né? Mas quando você precisa organizar sua caixinha, né? Sua caixinha tem que fazer a organização. E a ansiedade, ela está muito ligada dentro desse sentido, né? A ansiedade, você colocou ali que ela é a vontade de se fazer algo o Você não quanto sabe o que antes, é. que é o imediatismo que a gente comentou há pouco. Mas, às vezes, a ansiedade também é o a espera de algo também que não Sim. acontece, né? Você Então, tem que quando a mostrar gente algo pra coloca, pessoa. né? Então, quando a gente coloca esses contrapontos aí, e é extremamente importante aquilo que você colocou, que é o quê? É você se expressar que está ansioso, né? Uhum. Então, e isso, às vezes, é uma daquelas respostas daquele porquê que você perguntou para mim ali. Então, daquela Uhum. agressividade, do estado ali que eu preciso resolver algumas coisas comigo, né? E uma delas é a ansiedade, eu não estou sabendo lidar com isso, né? Eu Sim. preciso ter meios. Eu posso dizer que eu sou eu não digo um ansioso curado, mas um ansioso, tô igual nos alcoólicos, né? Hoje não, né? Então hoje eu não estou ansioso. E o que uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, foi a atividade física. Né? Eu comecei a criar o hábito da corrida. A corrida começou como uma questão de saúde para mim e hoje ela é uma terapia. Sim, sim. Hoje, quando eu corro, eu faço toda a organização mental das minhas ansiedades, dos meus desejos, das minhas frustrações, né? E eu disparo aquilo tudo naquele momento. Então talvez a gente tenha essa reflexão de buscar um porquê de algo, a gente, às vezes, a resposta tá até no nosso cerne, né? Na forma que a gente organiza e na forma que a gente visualiza o mundo. Às vezes a gente tem uma questão de falar assim, novos olhares, né? Então, assim, você ter essa percepção sobre novos olhares sobre as questões. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, uma entidade, estou falando de entidade escola, né? E eu já parto para ela já. Geralmente, os jovens costumam ir pelo período da manhã na escola. Então, eu já acordo de manhã ali, por volta das 6 horas,
por volta das 5, dependendo da região, da localização da pessoa, eu já tenho um preconceito para me deslocar para aquele local, isso às vezes já blinda a pessoa desses novos olhares também. Então, ter esse olhar diferenciado sobre algo que talvez não é novo, mas tem uma outra perspectiva, às vezes é uma resposta desse porquê também. Uhum. Sim, sim, e é aquela coisa que eu te falei, por exemplo, quando você dá algo para a pessoa, tipo assim, uma expectativa, sabe? Uma expectativa de que algo vai melhorar, a pessoa tem que já ficar melhor, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na UDAM, pô, eu tava ferrado na ansiedade. Sei que hoje em dia eu não mudei tanto, só que é mais por conta que eu não sei mesmo. E daí, tipo assim, só que hoje em dia eu já tô mais calmo. Eu sei que não parece, mas eu sei que não parece. Só que daí, tipo, aí ainda bem que eu tô calma, né? Dá pra perceber que eu tô. E daí, tipo assim, eu pude perceber que o senhor, é por isso que eu admiro pra caralho o senhor, eu admiro pra caralho. Por conta que o senhor me deu, tipo assim, uma direção de onde eu poderia ir, sabe? Eu não tinha perspectiva de porra nenhuma, não tinha nada. E daí quando o senhor viu, daí eu falei, ah, beleza, peraí. Então quer dizer que pela primeira vez na minha vida, eu posso ajudar a galera, sabe? Pela primeira vez na minha vida, eu vou ajudar alguém e onde a galera realmente vê o que eu tô fazendo, sabe? Por conta que quando você ajuda pra caralho e ninguém presta atenção, por mais que você não tenha que fazer as coisas pra alguém ver, ainda chateia, não é verdade? Ainda chateia e tudo mais. Então, é sempre bom ser valorizado. E era uma parada que eu sempre quis, sabe? Era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre pensava, pô, eu sei que eu posso fazer mais, só que ninguém tá olhando pra mim, sabe? Ninguém tá olhando por quê? O pessoal só tá olhando aquele moleque distraído, sabe? Aquele moleque distraído. Pô, eu sou incrível pra escrever. Eu sou maravilhoso em comunicação, mas por que ninguém presta atenção nessa porra? E todo mundo só presta atenção no moleque distraído que fica correndo de um lado pro outro o tempo inteiro. Por quê? Por quê? Só pensa no moleque que, pô, o moleque que quando o professor tá lá falando das coisas, fica assim, ó, pensando em bolinha de sabão. E é tipo isso, porque, entende? Então, era uma coisa que eu queria ver, que era, ó, beleza, eu posso fazer coisa, eu quero que a galera veja. Então, é por isso que, e o senhor viu, pelo menos eu acredito que o senhor viu isso muito em mim, e eu tinha muito medo de, tipo assim, começar a agir independentemente, que era como eu tava no começo, né, eu agia por conta própria, pô, eu andava por aí, ajudava a galera e tudo mais. Daí eu tava com muito medo de você falar, ah, Lorena, senta aí. Por conta que a partir do momento que eu tô querendo ajudar alguém, ou eu tô querendo fazer algo bom, e a galera fala, pô, Lourenço não faz mais. A partir do momento eu já vou sair dali, entende? Eu já vou sair dali por conta que eu vejo, pô, aqui eu não posso fazer porra nenhuma, sabe? Então, a liberdade ajuda muito, entende? Eu acho que eu fugi da conversa, qual que era a pergunta mesmo? Eu esqueci a pergunta. Não, a gente tá, agora assim, até para a gente entrar no cerne do início, meio e fim, já estou até partindo para o encerramento, né? E assim, é bacana, porque quando você enxerga as ações que você estava realizando e o que você realiza hoje como um comunicador, né? Que você tá realizando um sonho ali seu, né? Por meio desse post aqui, eu fico muito feliz de ter sido convidado e tá participando nesse sentido. Eu até queria complementar esse ciclo, que o foco foi muita educação sobre o nosso papo e como ela está norteada hoje. Muitos dizem ali que Paulo Freire é o patrono, né, da educação brasileira, né? E ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que a educação ela não transforma o mundo. A educação ela transforma as pessoas. E essas pessoas sim transformam o mundo. Então você consegue, eu acredito principalmente até fazendo um relato autoral, né, direcionado a ti, você pode se tratar como exemplo disso. E como nacional, ela transformou o quê? Ela transformou você em indivíduo, o indivíduo que você é hoje, e por meio da sua voz e do seu canal aí, você está divulgando conhecimento, educação para as pessoas. Eu tomei a liberdade de dar uma olhada em alguns posts seus ali. Tem muita coisa interessante, tem muita bagagem legal. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Foi uma honra ter compartilhado esse tempo aqui, né? E deixar o canal aberto aí para que possamos ter diálogos aí no futuro, né? E para que as pessoas que nos ouviram aqui nesse momento de bate-papo, né, possam aproveitar isso de forma positiva, né? Eu falo que o mundo ele é uma grande peneira, né? Você tem que passa ali pelos furinhos ali muita coisa
e você tem que ficar com aquilo ali que sobrou, joga fora e pega só a areia boa e aproveita muito pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para o momento daqueles que vão estar ouvindo e um grande abraço para você. Beleza. Então é isso, professor. Muito obrigado. Aliás, você vai sair 7h30, né? Então posso te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo? Claro, então, a última pergunta é, quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Olha, minha percepção de vida ela é um grande aprendizado. E é onde eu sou um mero aprendiz de tudo que acontece à minha volta. Acho que a partir do momento que quando você faz uma reflexão, que você tem o conhecimento pleno sobre algo, está na hora de você fazer algo diferente. Seja um eterno aprendiz. É algo que eu carrego comigo. Obrigado. Então é isso. Muito obrigado por ter participado. Você pode sair no domingo às 8 horas. Então, muito obrigado. E até a próxima vez, com certeza, eu queria te chamar. Então é isso, mano. Obrigado. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.